Alô, prezados irmãos, amigos, saudações fraternais. Obrigado por estarem assistindo mais uma meditação sobre a Palavra de Deus. Estamos vivendo hoje num mundo de turbulência, não é só no Brasil, mas realmente é no mundo inteiro. Fala-se de três áreas de uma forma especial. Até as crianças aqui da nossa escola Filadélfia estão mencionando essas áreas como áreas de grande preocupação. A primeira área, naturalmente, é a questão da guerra. Pessoas estão assustadas com as ameaças que existem de uma expansão do conflito. Depois, a segunda área é a grande incidência de catástrofes na natureza, com enchentes e tempestades nos mais diversos países do mundo. É algo que assusta também. Nunca aconteceu algo em tal dimensão depois do dilúvio no tempo de Noé. E realmente é assustador. E depois a terceira área, naturalmente, a área da insegurança, da criminalidade que está assolando o nosso país, como também muitos outros países do mundo. Mas existe ainda uma catástrofe maior, que é de natureza espiritual. Trata-se da pessoa ou das comunidades que se dizem cristãs, mas realmente não estão adotando o evangelho verdadeiramente genuíno, conforme a palavra de Deus ensina. Queremos pensar hoje sobre esses assuntos. Jesus abordou essas questões em Mateus capítulo 11. Na primeira parte ele trata sobre a vida de João Batista. Depois ele vai dar algumas sentenças de juízo, ai de ti, ai de ti. E finalmente ele apresenta uma receita, uma orientação para pessoas que não estão conformadas com essa situação no mundo. Por isso, o nosso tema hoje é descanso para a alma. Vamos ler o texto. Vamos ler a partir de Mateus capítulo 11, verso 21, conforme segue. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, e não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidão fossem feitos os prodígios que em nós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidão no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, nota, ele está falando sobre três cidades especiais na região da Galileia. Eram as cidades onde ele operou a maior número dos seus milagres. A cidade de Corazim realmente era um povoado não muito grande, a cidade de Betsaida e Cafarnaum, onde ele realmente residia a maior parte do seu tempo. Ele condena essas cidades. Realmente, de Betsaida vieram 3 dos seus apóstolos, Pedro, André e Filipe, eram procedentes de lá. E os outros também, a maioria desta região aqui. Então, era uma região privilegiada,
onde se operou o maior número dos milagres que ele fez. Portanto, eles tiveram mais oportunidade para receber a mensagem da salvação, do arrependimento dos pecados, do que as outras cidades onde ele também passou a pregar. Então, essa era uma situação de extrema gravidade, porque esse povo não se arrepende. Por exemplo, Jesus havia feito ali a multiplicação dos pães e peixes para 5.000 pessoas. Também havia curado um cego de nascença. Então puderam ver o poder dele, puderam ter a confirmação de que ele realmente era o Filho de Deus prometido. Mas havia nessa região também pessoas cansadas das suas lutas espirituais, pessoas não conformadas com esse estado de impiedade dessas cidades e pessoas que realmente queriam alívio. Sim, estamos numa luta espiritual, é muito importante reconhecer que servos de Deus vão enfrentar constantemente lutas para a restauração da sociedade, das princípios morais da sociedade e especialmente das verdades espirituais. É importante ver que na Bíblia nós encontramos os grandes servos de Deus em conflitos muito grandes. Moisés, por exemplo, ele disse: eu só não posso levar a todo esse povo porque é muito pesado para mim. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, se tenho achado graça a teus olhos, não me deixes ver o mal. Então ele era um dos que viu e sentiu com grande intensidade esse peso de uma sociedade totalmente corrompida e perversa. Ele estava a tal ponto cansado que ele pediu para si a morte. Ele não queria mais viver nessa sociedade, não queria mais continuar nessa comunidade tão perversa que não se arrependia. Outro homem de Deus que também ficou cansado era o profeta Elias. Havia acontecido então aquela demonstração do poder de Deus quando o fogo queimou todo o sacrifício que ele levantou e os profetas de Baal foram eliminados. O povo disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Mas a situação durou bem pouco. Então Elias, porém, fugiu e estava cansado. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Então temos aqui mais um homem cansado e que preferiu morrer do que continuar vivendo nessa sociedade que vivia na idolatria e ofendendo a Deus pelas suas práticas religiosas. Havia também outro homem que estava nessa situação, era o profeta Jeremias. Ele escreve: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Era mais um profeta que não estava achando descanso e que estava precisando o descanso para a sua alma. Tanto Moisés como Elias, como Jeremias pediram para si a morte, porque estavam muito cansados. Mas graças a Deus, Cristo apresenta aqui uma solução para essa situação. O mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Vamos ter finalmente o governo do anticristo, vamos ter tragédias e mais tragédias. Mas Deus tem um olhar especial para o seu povo. Vamos ver o que ele fala então para essas pessoas que estão cansadas. O primeiro passo para a pessoa ter descanso para a sua alma é um encontro pessoal com Deus. Jesus convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O grande segredo para
uma vida de descanso espiritual está na comunhão íntima com Deus. Essa comunhão é confortante, é orientadora e realmente vai ajudar as pessoas a andar no caminho certo. Andar com Jesus em comunhão íntima é o primeiro passo para a situação em que estamos vivendo. Hoje em dia, há pessoas que estão falando que devemos abandonar o nosso país. Não, nós devemos, em primeiro lugar, cultivar a nossa comunhão íntima com Deus. Nós vivemos hoje numa situação semelhante a Gorazim, a Betsaida e a Cafarnaum. O povo de lá queria só os milagres de Deus, mas não queria a própria comunhão com Cristo. Queriam receber as bênçãos materiais de Cristo, mas não queria receber a bênção especial da salvação através de uma entrega incondicional da sua vida a Cristo. Estamos vivendo uma época semelhante hoje. O Evangelho da Prosperidade está tomando conta de grande parte daquilo que se chama cristianismo. Cada vez mais libertinagem e cada vez mais procura de bênçãos materiais. Desencapetamento e prosperidade são palavras que aparecem cada vez mais no jargão do povo chamado neopentecostal. Então estamos vivendo hoje numa situação semelhante. As pessoas daquele tempo queriam as bênçãos materiais, mas não queriam o doador da bênção. E isso é um fracasso muito grande para o cristianismo. E Jesus não disse, venham pedir bênçãos materiais, mas ele disse, vinde a mim. Portanto, em primeiro lugar, devemos chegar a Cristo e cultivar uma comunhão íntima com Ele. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então, o que significa o jugo? Qual é a finalidade do jugo? A finalidade principal é manter os dois animais juntos, muitas vezes também chamado de cangaia. É receber o jugo de Cristo, quer dizer, eu vou andar ao lado de Jesus em todas as situações, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Haja situações de calamidade ou não. Haja perigos de uma vida numa sociedade muito corrupta e muito violenta ou não. Receber o jugo de Jesus quer dizer, eu estou comprometido a andar com Jesus em todas as situações pelas quais eu possa passar. Não existe uma vida de vitória independentemente da comunhão com Cristo. Não devemos procurar bênçãos materiais em primeiro lugar, mas devemos sim buscar a comunhão pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é que pode nos dar realmente a solução. Lemos no Salmo 50, verso 15, e invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. O que significa invocar? In significa dentro, vocar quer dizer chamar. Invocar significa chamar a Deus para dentro da nossa vida, chamar a Deus para estar presente na nossa vida, e Ele, depois disso, promete então que vai nos livrar em qualquer situação. Então devemos invocar o nome do Senhor em primeiro lugar. Por isso, o primeiro passo para uma vida de descanso da alma é a presença do Senhor. Tanto Moisés, como Elias, como Jeremias, eles invocaram o nome do Senhor na hora do desespero e do cansaço espiritual. Então ele fala, aprendei de mim. E nós temos aqui duas lições especiais para tempos em que estamos cansados. O que devemos aprender
quando vamos andar na companhia de Jesus. Em primeiro lugar, ele fala, eu sou manso. A mansidão se refere ao meu relacionamento com as outras pessoas, a atmosfera que existe no meu relacionamento com as outras pessoas. Se eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa, ou se eu sou uma pessoa que realmente está tratando os outros como é necessário. Mansidão é como eu trato as outras pessoas. A Bíblia ensina que a mansidão é fruto do Espírito. E, portanto, mansidão não é algo que vai fazer parte da nossa vida se não estivermos em íntima comunhão com Deus. Então, sim, o Espírito Santo vai produzir essa mansidão no nosso relacionamento. Então, mais uma vez, o primeiro passo é uma comunhão íntima com Deus. E a mansidão se mostra de uma forma especial em tempo de crise, em tempo de situações tensas. Quando Moisés foi afrontado por Arão e Miriam quanto à sua autoridade, ele intercedeu a favor deles, e a Bíblia diz, nesse contexto, e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Quando ele demonstrou isso, quando estava num conflito, quando outros estavam num conflito contra ele. Então, quando nós somos afrontados, então sim, temos a oportunidade de mostrar a nosso caráter de mansidão. E a mansidão vai ser muitíssimo importante para ter uma vida de calma, uma vida de paz para a nossa alma. Nós podemos avaliar os problemas do lado emocional apenas, e isso vai acontecer dentro das experiências que nós tivemos no passado. Se já estamos irritados ou não, se já temos conflito ou não com a pessoa. Ou podemos avaliar uma situação do lado racional, olhando de uma forma objetiva para a situação, mas essas duas avaliações não vão necessariamente produzir fruto. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, 29, e não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que de graça aos que a ouvem. A mansidão se manifesta de uma forma especial na nossa linguagem. Como é que eu falo com as pessoas? Como é que eu respondo para as pessoas quando elas me provocam? Como é que eu reajo emocionalmente quando estou numa situação de conflito? Se vão sair somente palavras de graça da nossa boca, isso vai amenizar muito a situação. A Bíblia diz que o povo ficou admirado com as palavras de graça que saíram da boca de Jesus. Mas se a pessoa não for mansa, ela pode agir conforme a Bíblia mostra em 2 Pedro 2,12, estes como animais irracionais que seguem a natureza. Não leva desaforo para casa. Qualquer coisa já vai responder na mesma moeda e com agressividade. Por isso, existem tantos conflitos na família e também em outras áreas da sociedade. Então, a primeira lição é mansidão. A mansidão trata de como eu trato as outras pessoas. A segunda lição é a humildade. A humildade diz respeito a como eu me vejo. Se eu estou me vendo com atitude de arrogância de melhor, ou se eu realmente tenho a postura que a Bíblia ensina. A Bíblia fala, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, uma pessoa humilde vai amar o outro apesar das suas fraquezas. Quanto trabalho os apóstolos deram para Jesus, com discussões, quem entre nós é o maior? Um acusando o outro frequentemente. E Judas traindo Jesus, Pedro negando Jesus. E mesmo assim, Jesus os amou até ao fim.
Então, se nós formos pessoas humildes, vamos ser capazes de reconhecer que nós também falhamos e vamos amar os outros apesar de diferenças de opinião. A Bíblia diz em Filipenses 2, 3 e 4, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, cada um considere os outros superiores a si. Como é difícil isso? Em geral, nós achamos que nós somos pelo menos um pouco melhor. Estamos vendo os defeitos dos outros e realçando defeitos e encobrimos os nossos próprios defeitos muitas vezes no nosso viver diário. O apóstolo Paulo diz, eu sou devedor. E a dívida principal que ele manifesta é amar aos outros. Ele amava e disse que tinha o coração aberto e dilatado para aqueles que o amavam cada vez mais, cada vez menos, ele os amava cada vez mais. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por quem ele morreu? Ele morreu por nós pecadores. Estava dando a sua vida. E a humilhação chegou a esse ponto de dar a sua própria vida por aqueles que o rejeitaram, por aqueles que não o amavam. Se nós vamos ser humildes, vamos estar prontos a nos sacrificar pelo bem-estar das outras pessoas. Isso vai fazer uma grande diferença nos relacionamentos. Vamos seguir o exemplo de Jesus na família, no trabalho, em todos os lugares onde estamos. Então temos aqui alguns passos que são fundamentais. Em primeiro lugar, cultivar uma comunhão íntima com o nosso Senhor, para que Ele possa moldar a nossa vida. Em segundo lugar, nós devemos aprender dele, porque Ele é manso, e isso também deve se refletir na nossa vida. Em terceiro lugar, a humildade são características que podemos aprender somente vivendo com Jesus. Então, sim, vamos ter a paz de Deus no coração. Vamos aprender a ter o descanso para nossas almas. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Temos aqui mais uma vez a verdade de que devemos realmente estar em comunhão íntima com o nosso Senhor. Descanso para a alma. Não é algo que nós podemos produzir por nós, mas tendo uma comunhão íntima com Deus, Ele vai produzir mansidão e humildade em nosso coração. Ele vai nos ensinar a andar sempre perto dele. Então, sim, vamos poder sentir a paz de Deus, mesmo em situações de crise. Lemos, então, que Jesus lançou no rosto daquelas pessoas onde ele tinha feito a maior parte dos seus prodígios, por não haverem se arrependido. Tinham toda a oportunidade, mas não colocaram a sua vida em ordem. E para eles haveria então um maior rigor por causa da sua conduta. Que nós possamos realmente, acima de tudo, procurar ter uma vida de comunhão íntima com o nosso Senhor, para que possamos ter a paz dele em nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.